Nós falamos do passado que amedronta a gente, nós falamos do nosso estado atual, que é o presente, é a estagnação, a zona de conforto, com aquela muralha lá do medo, da zona de medo, né? E o que tem ali naquela muralha, como que ela foi construída? Ela foi construída com crenças limitantes, com sabotadores, a gente se afeta com a opinião de terceiros, né? Os palpites, não, eu vou te dar só um conselho, né? A gente perde a nossa autoconfiança. Olá, eu sou Kátia Jean e eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre um momento muito interessante na nossa vida, tá? Eu estava esse final de semana sentadinha na minha cadeira, lendo um bom livro e de repente eu comecei a perceber que as folhas das árvores, né, na proximidade da minha casa, elas estavam caindo. Tava um vento, uma brisa bem gostosa e as folhas estavam caindo. E aí eu lembrei uma meditação, um tipo de relaxamento que vocês devem conhecer, mindfulness, que é exatamente isso, é da gente, pra gente poder relaxar, né? A gente imagina que a gente está debaixo de uma árvore e aquelas folhas estão caindo e elas vão caindo justamente num riacho que tem próximo. E a gente vai vendo essas folhas indo, a água levando, o riacho vai levando essas folhas. Isso é nota 1000. Eu amo fazer esse exercício. Me ajuda muito. E aí, quando eu vi essas folhinhas caindo da árvore, eu falei assim, gente, tô lembrando do exercício. Legal. E a gente sabe que a mente da gente, a cabeça da gente, ela é extraordinária. Ela é fabulosa. E aí, me remeteu a uma situação que eu passei. Não uma vez só, não. Várias vezes. E é isso que eu vou contar pra vocês hoje. Então, vamos lá. Foi essa situação, né? Eu tava sentadinha e lembrei do exercício de relaxamento e, pum, a mente já me levou para uma situação que eu já tive várias vezes e todos nós com certeza já tivemos e vamos continuar tendo sempre. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado para se desenvolver, para crescer. Então, tudo que vem novo pra gente, a gente tem uma certa resistência. A gente não quer saber do novo. A gente quer saber daquilo que a gente já conhece, que a gente tem domínio, que a gente tem controle e o resto a gente empurra. É novo, a gente deixa. A gente tem medo do desconhecido. Não tem nada de errado quanto a isso, né? Mas aconteceu de ter uma situação na minha vida, foi a mais recente, por isso que eu tô falando com vocês. Eu estava numa situação, num momento tranquilo, a minha rotina, o meu trabalho, a minha família, a minha vida social, minha vida afetiva, né, meus filhos. E aí, surgiu uma situação nova na minha vida. E aquilo me incomodou mesmo, me incomodou ao ponto de eu me sentir estagnada. Aquela situação se apresentou na minha frente que eu falei assim, caraca, eu tô estagnada. Eu estava
numa zona de conforto. Eu estava numa zona rotineira. Estava tudo dentro do meu controle. Não tinha nada novo, nada que tirasse, que me desvirtuasse daquele dia a dia. E eu estava nota 1000. Para mim estava ótimo. Porque às vezes a gente, por mais que a gente alcance o topo do que a gente acha que é o topo pra gente, o meu topo não é o seu topo, óbvio. Mas eu consegui, eu tô tranquila, tô realizada, legal. E aí eu acomodei lá. Só que aí lá, quando a gente acomoda, a gente vem para baixo de novo, porque tudo é um ciclo. A vida é um ciclo. E aí eu fui e falei assim, gente, peraí, vamos parar, vamos pensar, né? Vamos ver, essa oportunidade é única para mim. Eu estava estagnada lá, e aí? Aí foi, e eu entrei nessa zona de medo. É isso que eu quero falar. A zona de medo, o momento. A zona de medo é exatamente, vamos imaginar, eu tô num campo que eu sei que naquele campo eu só vou plantar rosas, parreiras, e eu só vou colher rosas e uvas, né? E aí quando eu falo assim, pô, eu acho que eu vou plantar aqui um pé de amora, adoro amora. E aí eu falo assim, pô, vou plantar um pé de amora aqui, pô, mas eu tenho aqui roseiras desse lado que enfeitam, que embelezam, que perfumam a minha vida. Eu tenho aqui as maçãs que me alimentam. Para que eu vou plantar uma amoreira? E nesse momento eu olho para minha frente e o que eu vejo? Uma muralha imensa. É a muralha do medo, é a zona de medo que você tenta passar. Você até às vezes quer, mas você não tem aquela força. Por quê? Aquela muralha de medo, ela tá recheada de crenças limitantes, sabotadores. A gente fica incomodado e se afeta facilmente com a opinião de terceiros. A gente começa a criar desculpas. Por quê? Porque a gente quer, mas a gente acha que ainda não está preparado. E a gente começa a dar desculpas para ganhar tempo. A gente quer tempo. Só que se a gente não acordar, a gente vai ficar nessa zona de suposto conforto, né? De ilusão de conforto, que é realmente a estagnação do ser humano, da pessoa, com essa muralha, com essa barreira, que é a zona de medo. É isso. É essa muralha, essa barreira que nós mesmos criamos, impedindo que a gente prossiga, que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente ganhe novas habilidades, novo aprendizado, realizações. É isso. A zona do medo, ela tem essas crenças limitantes. E uma crença, quando ela é formada, vamos lá falar rapidinho. Crença é tudo aquilo que a gente toma para nossa vida como verdadeiro. Tudo que foi exposto, elas vão se consolidando e se modificando, né? E as crenças, nossas crenças, elas são formadas até os 7 anos de idade. Mas o que acontece? Uma crença é quando você tem uma experiência, né? Uma experiência emocional, uma experiência de vida, ou alguma coisa que é passada para você, e aquilo vai se formando. São ideias, experiências emocionais que vão sendo passadas e você vai adquirindo também e vai consolidando aquilo como se fosse uma rocha bruta, né? E a crença ela pode ser limitante ou uma crença positiva.
Mas as crenças limitantes, essas que são as que nos preocupam, elas vão se consolidando e a gente toma aquilo para a nossa vida como verdade. E elas não ficam no nível de consciência nossa. Não tem como a gente falar assim, tá, eu tô... Não, ela fica inconsciente. E quando surge alguma situação, alguma experiência, a gente tem essa crença limitante lá dentro no nosso inconsciente. E ela aflora. Sem a gente querer, porque ela está no nosso inconsciente. Ela é automática. Então, o que acontece? A gente tem essas crenças limitantes que nos impedem de crescer. Eu conheço várias pessoas, né, mulheres, todas já escutaram de suas mães, de suas avós, ou de tia, ouviram o quê? Homem não presta. Homem não presta. Então, isso é uma crença limitante. Que você, desde pequenininha, você vai escutando as conversas e aquilo vai entrando. E aí, quando você se vê na dificuldade de manter ou ter um relacionamento, se você é mulher e quer ter um relacionamento com um homem, essa crença limitante vem para você, ela fica te sinalizando, homem não presta. Então você não mantém uma relação harmoniosa, porque você tem esse paredão aí. Isso te impede de ir além. Você está caminhando, mas está sempre com o pé atrás, e às vezes você nem caminha. Você está parada e quando a coisa acontece, você ainda dá um recuo. Isso é uma crença limitante. Nós temos também os sabotadores, né? Que são formas, pensamento que a gente tem que influenciam demais nas nossas vidas. Mas o que eu quero falar com você agora é que para a gente chegar aonde a gente quer, para a gente conquistar o que a gente está desejando, para a gente atingir o nosso objetivo, porque realmente é o que eu te falei, a gente passa por várias etapas na nossa vida e quando a gente atinge, a gente consegue, né, a gente comemora e aí a gente tá lá realizado, só que aí a gente pode daqui a pouco, se a gente parar de pensar o que a gente pode fazer de melhor, modificar, o nosso cérebro acostuma e aí a gente começa a ficar de novo na zona de conforto, tá? Essa zona de conforto, ela tem esse nome porque tá tudo muito confortável para você, para sua mente, para o seu cérebro que não cria novas conexões, né? Porque é sempre aquele mesmo trabalho. Quando você faz uma coisa nova, o seu cérebro, ele cria conexões e aí ele começa a expandir. Por isso que é importante a gente estar sempre aprendendo algo novo, a gente procurando desenvolver alguma habilidade, a gente trabalhar aquele ponto frágil nosso. Isso é muito importante. A gente poder entender mais ou menos como que funciona essa zona do medo. É assim, a situação apareceu, né? Como foi na minha, que eu comecei a contar para vocês. Apareceu essa oportunidade e aí eu tive a percepção. Caramba, eu estava estagnada. Eu crente que estava, na boa e parei. E por que eu não procurei algo novo? Por que eu não procurei desenvolver novas habilidades, minhas capacidades, potencializar elas? Por quê? Porque para mim estava confortável. Estava tudo satisfatório para mim. E quando surgiu isso, essa situação, eu vi que era uma oportunidade para mim.
Só que eu fiz exatamente aquilo de, eu vou dar um passo, eu vou, mas quando eu fui, o medo veio, ó, pum, a crença limitante. Falou assim pra mim, ô Kátia, olha só, já tá bom, você vai arriscar? Você tá segura disso? Você acredita no teu potencial para desenvolver esse projeto, para você crescer? E aí eu fiquei igual uma criancinha assim, ó, toda encolhidinha. E aí veio os sabotadores falando assim, você não vai conseguir, Kátia, nem tenta, vai perder tempo, hein? E aí eu comecei a pedir opinião daqueles mais próximos. E o que aconteceu? Pô, mas você não tá bem? Pra que você vai se aventurar nisso? Você tá bem, tá tudo tranquilo, tá ótimo. Ah, eu ficava era na tua. Isso tudo, gente, faz parte daquela muralha, do medo que impede a gente de caminhar. Então, alguns até me lembraram situações que eu já vivenciei, né? E que eu sabia, mas eu queria que alguém falasse assim pra mim, não, Kátia, vai lá e faz, porque tu vai conseguir. Eu queria isso, mas eu ouvi assim, tu lembra daquela vez que deu? Ah, tu lembra, né? Como é que foi, né? E aí aí é que eu murchei mesmo. Por quê? Porque o meu passado, ele tinha situações tristes, desagradáveis, com dores, com fracasso. Não foi só isso. Mas é a mesma coisa assim, olha, a gente vai assistir uma palestra. A palestra de 40 minutos. A palestra vai maravilhosamente bem até os 35 minutos. Dos 35 até os 40 minutos, aqueles 5 minutos restantes, ela fica um pouco entediada. Aí, quando você sai, que alguém vem e fala assim pra você, você foi na palestra de fulano? Eu fui. E aí, falam que é muito boa, né? E olha, chegou uma hora que tava um tédio. Ou seja, chegou uma hora o quê? Faltando 5 minutos. Mas você acha que foi na metade, porque a gente tem essa maravilha, né? Para não dizer outra coisa, que as palavras têm poder. Essa maravilha do negativo ter uma força maior do que o do positivo. É isso que eu tô me debruçando nesse trabalho para mostrar para todos vocês que a gente pode sim quebrar uma crença limitante, fortalecer uma crença que estava lá escondidinha e a crença limitante tá querendo engolir ela e a gente pode quebrar essa crença limitante. A gente pode criar uma crença maravilhosa pra gente. A gente tem poder. Só basta a gente querer. A gente entender como que a gente funciona. Se a gente começar a se conhecer, olha, eu tenho essa fraqueza, poxa, mas olha como é que eu sou legal nisso, poxa, eu tenho essa habilidade, eu gosto de fazer isso. O que acontece? A gente consegue superar. Não necessariamente que a nossa vida, quando eu falo, né, eu lembro da dor, eu lembro da tristeza, a gente tem que refletir que a vida da gente não é só de coisas ruins. É que a gente fica mais marcado por essa sensação de dor, de fraqueza. E aí eu lembrei de dor, de fraqueza, de fracasso, de insegurança, né? E esse era o passado. Para essa situação nova, muito similar. E aí veio o presente, é o meu estado atual. O meu estado atual era de estagnação. Estagnação, uma suposta zona de conforto. E o meu futuro? O meu futuro estava com um paredão de medo
porque o futuro eu não conseguia ver ele. Porque ele era incerto, indefinido, era inseguro para mim. E aí eu tive que, quebrar essa muralha do medo para poder ultrapassar. Então, o que a gente precisa quando a gente descobre que a gente está nessa zona de conforto? Quando a gente está nessa zona de conforto, a gente pode receber, como foi esse meu último caso que eu estou contando para vocês, que foi uma oportunidade e eu tive um alerta. Mas também, às vezes, é uma pessoa que chega para você. A pessoa chega e fala assim: cara, olha só, você tem um potencial, por que você... Eu sei que você gosta de estar fazendo o que você está fazendo o que você gosta, mas você já parou para pensar que você pode ampliar, você pode engrandecer isso? Então vem de fora esse lembrete, mas também pode surgir de você. Como foi uma situação e eu despertei. Mas também, às vezes, ela começa, sabe como? Com diálogos internos. Você tá na suposta área, zona, momento de conforto, mas você começa a ter um diálogo e falar assim: gente, olha só, tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá me incomodando, alguma coisa não tá... Parece que as coisas não estão se encaixando. É quando você começa a se auto-questionar pelo teu diálogo interno. Então, quando a gente reconhece que o nosso estado atual é esse, que a gente está estagnado, que a gente pode fazer algo diferente, permanecer. É complicado porque uma vez eu estava conversando com uma cliente e ela falou assim para mim: mas eu gosto da minha profissão, eu gosto da minha família. E eu falei para ela: mas você pode melhorar muito mais com essa sua família. Você pode dar muito mais para ela, você não acha? E aí ela parou e ficou pensando e falou assim: caraca, nunca tinha pensado nisso. Quando falam em mudança, é tipo uma mudança radical. Não, não é. Até porque toda mudança exige muita responsabilidade, gente. Porque a gente não pode sair culpando. É muito fácil quando a gente culpa um, culpa outro. A responsabilidade é nossa. Eu já tive várias transições de carreira. E aí eu acho isso magnífico, porque eu viajei, eu tenho experiências. Então, a mudança não quer dizer necessariamente que você vai deixar de fazer aquilo que você fazia e vai fazer uma coisa totalmente nova. Pode ser, mas às vezes você vai continuar. Você vai aprimorar aquilo que você está fazendo. Você vai ampliar, você vai crescer. Então, vamos lá. Quando a gente descobre o nosso estado atual, bom, eu estou aqui, mas eu posso melhorar isso que eu faço, né? A gente reconheceu que está um pouquinho estagnado. Está confortável, está favorável, a brisa está soprando e a gente está indo conforme a maré. Não é assim. Nós precisamos de desafios, nós precisamos de aprendizado. Então, reconheci meu estado atual. O que eu preciso para chegar no estado desejado? Aonde eu quero chegar? O objetivo que eu quero atingir, o sonho que eu quero realizar? Eu preciso de recursos. Recursos internos. Minhas habilidades, reconhecer minhas fraquezas, meus pontos frágeis. Isso é se autoconhecer. Esses são os meus recursos. E às vezes eu preciso sim de recursos externos. Todos nós precisamos. Então,
Essa zona de medo, ela deixa você mexido. Ela vai, sabe aonde? Lá no fundo da ferida da tua autoconfiança. Você para de confiar em você, você acredita que você não é capaz, porque você tem medo de dar o próximo passo. Essa zona de medo, ela mexe sim com a gente, a parte de autoconfiança da gente. Só que aí eu quero falar com vocês o que é medo, né? Medo de barata, medo de viajar de avião. Tem gente que tem, né? Medo de uma piscina, de quantidades grandes de água, não consegue ir à praia, vai à praia, mas tem medo de entrar no mar, tem medo de piscina, medo de aranha. Então, assim, o medo, né? O medo é uma emoção básica que todo ser humano tem. E o que é emoção? Emoção são sensações que todos nós temos. Emoção é mover para fora. Então, toda emoção são sensações que nós temos, físicas e emocionais, que a gente bota para fora. As emoções, elas são automáticas. Não tem como você ver uma barata. Se você tem medo de barata, você vê a barata e você fala assim, uma barata ali, eu vou gritar e vou subir na cadeira, porque eu tenho pavor de barata. Não é assim, né? Você tá passando, que você viu, às vezes não é nem uma barata. Você vê aquela sombra, alguma coisa assim, né? Uma visão meio... E quando você vê aquilo, você... Ai, uma barata! E você vai mandar alguém investigar e não descobre barata nenhuma. Então, assim, ela é espontânea, ela é automática a emoção, tá? E nós temos as emoções básicas, né? Que elas vão sendo construídas na nossa infância até uns 5 anos. Então, o medo, ele faz parte dessa emoção básica. E quando a gente tem medo, né? Se você tem medo, vamos lá. Medo de barata. Coitada da barata, a barata hoje está em evidência. Você tem medo de barata. Tá, quando você vê uma barata, ou principalmente a voadora ela é nota 1000, né? Cara, ela sente que tu tem medo. Pode ter 20 pessoas aqui, mas a barata voadora vem na tua cabeça. Pode ter certeza disso. Ela sente teu cheirinho de pavor. Então, quando a barata voadora vem, o que acontece? Você não pensa, ai meu Deus, o coração vai disparar. Ai meu Deus, eu vou ficar pálida. Ai meu Deus, eu vou sair correndo. Você não pensa isso. Isso é tudo automático. Então, o teu corpo, quando recebe essa informação de fora, ele provoca, como o medo é uma emoção básica, provoca no teu organismo, no teu corpo, essa sensação de exteriorização. E o que acontece com o teu cérebro? Ele recebe uma badalada assim, ó, perigo, 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 alerta, liga o alerta! Quando ele fala liga o alerta, o teu corpo se enche de adrenalina e cortisol. Isso tudo, esses hormônios, eles fazem parte de quê? De acelerar o teu coração, de deixar os teus lábios embranquecidos. Você tem a boca seca, você fica pálido. Todo o teu fluxo sanguíneo, ele é direcionado para você ter uma conduta de luta ou fuga, ou seja, sair correndo da barata. Então, o medo é isso. Por isso que às vezes, quando a gente
tem que fazer alguma situação diferente, algum perigo que a gente vai passar, que a gente está passando, aquele perigo um perigo racional, que ele tá ali, claro, tá estampado para você, né? Você sabe que você tá correndo perigo. Esse é um perigo racional. Agora, tem também aquele medo, né? E não é baseado num perigo racional, que ele tá baseado naquela situação de que você o teu resultado, ele vai ser diferente do que você planejou. Vamos lá, vamos esclarecer mais um pouquinho sobre o medo, tá? Tem o medo racional, quando você tem certeza daquele perigo, você entende, ele é claro o perigo, e tem o medo irracional, que é aquele que não tem motivo, mas ele está ali presente para você. É o medo de você tentar ultrapassar essa muralha, né? Não é um bicho que está lá do outro lado que vai te devorar. É o perigo, é o medo que você tem, que você não consegue entender, mas ele está presente ali, ele está te martirizando. Então, o medo é uma sensação que a gente tem de um perigo ou de um resultado diverso daquele que a gente achava que ia ter, né? Quando a gente tem alguma prova para fazer, uma entrevista de emprego, o que acontece? O coração acelera, você fica nervoso e às vezes o que acontece? Dá aquele branco. Você queria falar aquela palavra e você não consegue. Então, o medo, ele provoca isso. É assim, nós falamos do passado que amedronta a gente, nós falamos do nosso estado atual, que é o presente, é a estagnação, a zona de conforto, com aquela muralha lá do medo, da zona de medo, né? E o que tem ali naquela muralha, como que ela foi construída com crenças limitantes, com sabotadores, a gente se afeta com a opinião de terceiros, né? Os palpites, não, eu vou te dar só um conselho, né? A gente perde a nossa autoconfiança. Então, a crença limitante, eu já falei, mas vou falar mais uma vez com vocês. Nós quebramos uma crença limitante com os nossos recursos internos. Vamos lá, quais são esses recursos internos? Eu tenho que acreditar em mim. Primeira coisa, eu tenho que acreditar que eu posso, que eu quero, que eu consigo. Eu tenho que começar a criar novos hábitos. Quais são esses novos hábitos? Pensamento positivo, palavras de efeito. Não é só falar, que nem a gente vê muitas vezes por aí assim. Hoje a minha carteira vai estar recheada de dinheiro. Não é aí não, tá? A gente tem que falar com convicção. Porque o nosso inconsciente, a casinha das nossas crenças, ela não distingue o verdadeiro do imaginário. Tá? Então, a gente tem que fazer como? A gente tem que falar acreditando. Os novos hábitos têm que ser feitos, a gente colocando toda a nossa força, todo o nosso foco, toda a nossa intenção ali, acreditando naquilo. Porque senão nós não quebramos uma crença limitante. Então, a gente precisa acreditar na gente, a gente tem que falar de verdade, falar mesmo. Eu posso, eu quero, eu consigo. A partir de hoje eu vou caminhar 1 hora, eu vou começar a correr, eu vou fazer exercício, eu vou começar a ler um livro a partir de hoje, eu vou...
Porque nós precisamos não só exercícios físicos, mas exercícios para o nosso cérebro. Então, pensa nisso. Pensa nesse momento todo de que zona, de que momento que você está vivenciando. E não para. Se você já ultrapassou a zona de conforto, quebrou essa muralha do medo e já está na zona de aprendizado, parabéns, comemore cada dia, cada conquista, por mais simples que você possa imaginar. Você pode, você quer, você consegue. Agora eu quero saber algumas coisas de você, porque eu sou muito curiosa. Eu sou curiosa demais. Então eu quero saber assim, quais são as desculpas que você tem contado ultimamente para você? Tipo assim, não vou caminhar porque eu não tenho tempo. Quero ler aquele livro, mas não tenho dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu compro aquilo e faço aquilo outro. Quais são as desculpas? Ou qual é a desculpa que você está contando para você? Você tem medo da mudança? O que é mudar para você? Quais as palavras que você pode começar a falar para você com toda a força, com toda a veracidade, a partir de hoje, para poder transformar, começar a criar uma crença forte, poderosa, para derrubar essa crença limitante, que às vezes, e com certeza, impede a gente de atingir nossos objetivos, da gente se realizar como pessoa, profissional, na família, em relacionamentos, na espiritualidade, no nosso meio em que a gente está inserido. Como a gente consegue se realizar mesmo com os nossos recursos, autoconhecimento e novos hábitos para destruir essa crença limitante, prender esses sabotadores, não se afetar a opinião de terceiros, não se amedrontar com aqueles diálogos internos que ficam perturbando a gente. Precisamos ter coragem, força de vontade e querer, ação. Beijo.